Responsável pela maior bilheteria do cinema no mundo, maior universo cinematográfico da história do cinema com filmes que batem bilhões e uma das maiores indústrias de produtos, seja de roupas, brinquedos e até cosméticos. Essa é a Marvel. Considerada por muitos como a maior empresa de super-heróis atualmente. Não sou eu que estou dizendo, é o que os dizem os especialistas. Se você concorda ou não, deixa aqui nos comentários. Mas será que sempre foi assim? Tudo que ela toca sempre virou ouro? E eu já te respondo que não. Houve uma época sombria em que a empresa passou por maus bocados e quase chegou à falência. Mas isso é o que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Eu vou gostar. Como uma empresa quase falida se tornou uma das queridinhas que fatura bilhões? E que ensinamentos a gente pode levar isso para o nosso dia a dia? Eu vou gostar demais. Então, sem mais mistério, vamos logo pro vídeo, porque no final vai tudo terminar em pizza. Bye, bye, bye. Fala, Cateia, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Ronaldo Lobo, criador desse canal, educador financeiro, escritor e também nerd. E a minha missão aqui é te ensinar a dominar o seu dinheiro e nunca ser dominado por ele como um bom super-herói faz. Claro. E abrindo um parênteses aqui, eu queria dizer que eu tô muito feliz gravando esse vídeo porque juntou os dois assuntos que eu mais gosto, nerdice e finanças. E se você tem algum assunto que você ama muito e quer aprender mais sobre ele, também deixa aqui nos comentários porque pode ser assunto para um próximo vídeo. Desde que seja relacionado com dinheiro, ok? Agora que já fiz minha apresentação, vamos pro que interessa. Como de costume, eu vou apresentar aqui o sumário do vídeo para vocês entenderem sobre quais temas vão ser falados aqui nesse vídeo. No primeiro assunto, eu vou contar um breve resumo da história da Marvel. Logo em seguida, eu vou falar sobre suas crises. Em seguida, por que ela vendeu o direito de seus personagens. Quase no final, como que ela conseguiu sair da falência. E por último, como se tornou a empresa bilionária que é hoje. Começando pela origem da Marvel. A história da editora começa nos anos 30. Nessa década, o mundo passava por guerras. E as revistas em quadrinhos eram uma forma de distração para aliviar toda essa tensão mundial para o povo americano. Mas as revistas e quadrinhos já existiam bem antes. Porém, em 1938 surgiu de fato o primeiro super-herói, o Superman, que iniciou a partir daí um novo gênero e fez as revistas venderem ainda mais. E em 1939, quando surgiu a Segunda Guerra, um homem que tinha uma empresa de quadrinhos teve uma ideia de aproveitar esse cenário para usar isso nas suas histórias. Então ele criou a Timely Comics e através dessa lançou sua primeira revista, a Marvel Comics. A revista foi um sucesso e depois de um ano de criação surgiu um de seus maiores ícones, o lendário Capitão América, que na sua primeira capa já dava um socão na cara do Hitler. Eu já li essa história, é muito boa. Passado alguns anos surgiu um nome dentro dessa empresa, que até um presente momento era simples um faz de tudo, uma pessoa qualquer, mas que se tornou alguém muito importante. Simplesmente Stan Lee, que depois de mostrar seu talento, foi condecorado como escritor-chefe das revistas. E durante as guerras, as revistas foram muito bem sucedidas, mostrando os heróis americanos derrotando os inimigos. Até que a guerra acabou e surgiu a primeira crise. Com o final das guerras, as crianças e os jovens, que era o público que mais lia as revistas na época, acabaram perdendo um pouco de interesse de ver os seus heróis lutando no campo de batalha. Porém, eles queriam coisas novas, como faroeste e terror. A empresa, que na época era Timely Comics, mudou de nome para Atlas e tentou adequar suas histórias para as que o público queria. Mas mesmo assim encontrou dificuldade. E por causa disso, suas histórias iam perdendo cada vez mais interesse do público. Mas do outro lado, sua rival DC Comics entrava na sua era de prata, o que fez reacender interesse nos jovens por HQs. Mas ainda assim, a Marvel, que na época era Atlas, ainda não conseguia emplacar. Eu não estou suportando mais. Até que nos anos 60, depois de quase desistir de tudo, Stan Lee ouviu a voz de sua esposa, homens, ouçam a voz de suas esposas, e criou novos heróis, dentre esses um dos mais importantes, o Quarteto Fantástico, que foi sucesso logo de cara, inclusive fazendo a empresa até se reformular, e finalmente assumiu o nome de Marvel Comics. E a partir daí a história foi feita, surgindo nomes como Hulk, Thor, Homem de Ferro, X-Men e meu personagem preferido, o Homem-Aranha. Uma pausa aqui rapidinho no vídeo para te lembrar para você deixar o seu like, porque eu sei que você tá gostando desse conteúdo aí, tá bem bacana, então deixe seu like porque esse me apoia. E se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever para receber cada vez mais conteúdos como esse, que vão trazer histórias, conhecimento e vão te ajudar a lidar melhor com suas finanças. Join me. Muito obrigado pelo seu like, muito obrigado pela sua inscrição, então vamos continuar. A segunda crise e falência. Durante quase 3 décadas, a empresa cresceu gigantescamente. E assim durou até os dias de hoje. Pelo menos esse é o que os donos queriam. Mas não foi o que aconteceu, porque nos anos 90 a empresa foi vendida para um empresário que inclusive até colocou a Marvel na bolsa de valores. No começo até que deu certo, porque a empresa estava vendendo mais. Porém, com o número excessivo de revistas sendo publicadas, a empresa criou uma inflação de quadrinhos. Esse período ficou chamado inclusive de boom dos quadrinhos, onde havia muita oferta e pouca demanda, fazendo o número de vendas disparar.
despencar. Sem falar que a empresa perdeu alguns de seus melhores artistas que saíram da Marvel para poder criar sua própria editora. Eu não posso acreditar nisso. Então, com histórias ruins e as vendas caindo cada vez mais, a então chamada Marvel Entertainment não teve outra opção a não ser decretar falência. E em 1997, a indústria de quadrinhos foi novamente vendida e novamente rebatizada, dessa vez de Marvel Enterprise, que até fez a empresa se reerguer um pouco, mas ainda assim também não foi o suficiente. Até que o dono da Marvel na época teve uma ideia que poderia salvar a Casa das Ideias. Que ideia foi essa? A venda de direitos autorais. Nos anos 90, uma nova onda dentro do universo de super-heróis crescia, que era o quê? Os filmes para o cinema e também as animações. E o diretor da Marvel percebeu que mesmo não vendendo tanto as suas revistas em quadrinhos, ainda assim os seus personagens tinham muito peso. Foi quando ele decidiu vender alguns direitos autorais de seus personagens para estúdios de cinema, como Sony, Fox e Universal. E foi por causa disso que surgiu os primeiros filmes da Marvel, como Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, X-Men, Demolidor e Hulk. Além disso, ainda no processo de reformulação, a empresa tentou ficar mais madura, criando novas histórias mais adultas, recriando histórias de personagens com universos alternativos, focando também em criar histórias para colecionadores, que na verdade se tornaram investidores, que eu faço parte deles inclusive. Somando tudo isso, a empresa teve novamente um suspiro, mas ainda não era o suficiente, ainda faltava uma coisa específica. E eis que surge o universo cinematográfico da Marvel. Com o sucesso de filmes de seus personagens sendo feitos por outros estúdios, como Homem-Aranha, que faturou incríveis 800 milhões de dólares na época, os cabeças pensantes da Marvel simplesmente pensaram: por que não fazer um filme nosso? Porque apesar dos personagens serem da Marvel ainda, ela não ganhava nada com o filme de outros estúdios. E assim surgiu o primeiro filme do UCM em 2008, Homem de Ferro. Eu estava lá e eu vi com meus próprios olhos. Que fez brilhantes 585 milhões de dólares. E aí é nessa parte que surge o ratinho favorito de muitos, o Mickey Mouse, que viu todo o potencial que aquele estúdio, que aquele universo tinha e decidiu comprar a Marvel e todos os direitos de seus personagens, com exceção dos que ainda pertenciam à Fox e à Sony. E agora eles podiam fazer produções tanto de quadrinhos como de filmes, séries, animações e também até produtos. E aí o resto é história. Passado alguns anos, o ratinho atacou de novo, só que dessa vez ele comprou a Fox, trazendo todos os personagens que antes pertenciam à Fox de volta para a Casa das Ideias, a Marvel, e agora podendo fazer filmes e séries de todos esses personagens. Eu tô muito ansioso para ver todo mundo junto. Hoje a Marvel vale nada mais, nada menos do que 25 bilhões de dólares, se tornando uma das maiores empresas do mundo. É de mais de 8 mil! E aí, qual que é a moral dessa história toda pra gente? Primeira coisa, não desistir no primeiro obstáculo. Sempre vai aparecer situações difíceis e se a gente desistir logo de cara, a gente nunca vai conseguir chegar no nosso propósito. Segunda coisa, se reinventar sempre e nunca ter medo de errar. Na época, a Marvel teve seus problemas, teve suas situações e tentou recriar suas histórias, tentou recriar alguns de seus personagens e, obviamente, alguns falharam, mas alguns deram certo. Foi graças a esses que deram certo que ela conseguiu se reerguer. Terceira coisa, não dependa apenas de uma fonte de renda. Como a gente viu, a Marvel ela tem tanto quadrinhos, filmes, séries, animações, produtos físicos, como roupa, cosméticos e etc. Então, não é uma única coisa que garante o lucro da empresa. E isso serve para você também. Nunca dependa apenas do seu salário, do seu emprego ou apenas dos seus investimentos. Procure ter várias fontes de renda, garantindo que você consiga se manter. Quarto, invista em você mesmo. Assim como a Marvel decidiu investir nela mesma, criando novos super-heróis para poder conseguir crescer e se superar, você também deve fazer a mesma coisa, investindo em você mesmo, ganhando cada vez mais conhecimento, ganhando cada vez mais experiência para poder realmente conseguir alcançar seus objetivos pessoais. E por último, e não menos importante, tenha sempre pessoas ao seu lado. Assim como Stan Lee, que ouviu a voz da sua esposa e conseguiu reformular todos os super-heróis naquela época, você também tem pessoas que podem te ouvir, que você pode ouvir na verdade, que podem te dar bons conselhos, que podem te dar ótimas dicas, que inclusive pode ser a chave que está faltando para você ter sucesso. Sim, senhor Homem-Aranha! E assim, eu termino mais um vídeo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Ele foi um pouco mais dinâmico, foi um pouco mais de história, mas ainda assim com lições que a gente pode colocar no nosso dia a dia, principalmente para a questão financeira. Mas agora me diz, você conhecia toda essa história ou teve alguma coisa que te surpreendeu? Inclusive me conta qual é o seu personagem preferido, quem vence tal luta contra Superman, Hulk, um exemplo aqui. Enfim, vamos debater aqui porque é um assunto que eu gosto muito. Deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer enorme te responder. Eu vou me despedindo por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!